Oi, pessoal! Estamos aqui para contar para vocês sobre o nosso encontro com o nosso filho. Então, dia 24 de abril, nós chegamos lá para conhecê-lo pessoalmente. E então a equipe psicossocial foi nos receber, e daí nós fomos até a casa lar para encontrar com ele. E daí vocês já imaginam que a gente estava nervoso, né? Disse que ele já tinha perguntado várias vezes se a gente já tinha chego ou não. Daí aconteceu uma coisa bem interessante, engraçada, quando a gente chegou lá no lar. Todo mundo veio nos receber, assim, as pessoas, as cuidadoras, né? Tinha lá a equipe que trabalha que atende a casa lar, a psicóloga, assistente social, a cuidadora, enfim, né, as pessoas que cuidam lá. E vieram todos nos receber, assim. Menos ele. Não, mas tem uma coisa antes. Quando a gente tocou a campainha, que veio o pessoal para abrir a porta, a gente escutou ele gritar lá de dentro: "Meu pai chegou!" Mas daí ele não veio. Todo mundo veio receber a gente, mas ele não veio. Daí a gente olhou pela janela, assim, e viu a carinha dele, assim, olhando, só espreitando, mas ele não veio. Daí a gente entrou, o pessoal recebeu a gente lá da casa lá, e daí foram levando a gente até o quarto dele, né? E daí a gente chegou lá, ele tava se escondendo embaixo da cama. Mas foi bem legal, assim, porque ele estava super ansioso para que a gente chegasse. Eu acho que também tinha uma insegurança, um certo receio de que talvez a gente não fosse, né? Porque nós nos falávamos todos os dias, exceto neste dia, que era uma segunda-feira, que a gente passou a manhã na estrada, né, até chegar na cidade em que ele morava. Então, né, imagina, assim, foi uma emoção muito grande, e logo que nos encontramos foi um abraço apertado, e já quis conversar com a gente na hora, e na mesma hora pediu para ir embora. Vamos embora. Daí a gente falou, mas a gente vai conversar com as pessoas ali do lar e tudo, né? E ele falou, não, eu quero ir embora, quero ir pro hotel. E pra gente foi uma surpresa, assim, porque a gente não tinha a menor ideia de como as coisas iriam acontecer. Nós fomos lá porque a gente queria conhecê-lo, nós sabíamos que ao longo daquela semana a gente ia ter diversas conversas com toda a equipe psicossocial da vara, da família, com o pessoal da casa que cuidou dele, etc, etc. A gente não tinha ideia alguma de como as coisas iam ser, e aí fomos surpreendidos pela equipe psicossocial dizendo assim, a juíza autorizou que ele fique com vocês. Já. Daí que a gente poderia ficar com ele lá no hotel, que ele poderia ficar com a gente, né, para essa adaptação. E daí, só que ele queria ir embora naquele momento, ele já não queria ficar lá no lar, já queria pegar as coisas e ir embora. Eu acho que é importante a gente contar um pouquinho de como as coisas foram para ele, assim, né? Que ele, como a gente contou, ele tem 11 anos, ele acabou de completar 12. Isso acho que é importante a gente comentar com vocês, porque desde o início o nosso perfil era para um menino de 3 a 6 anos. Ao longo desse processo todo, nós ampliamos o perfil para 8 anos. E quando a doutora Mônica Labuto nos falou sobre ele, ela falou sobre ele pra gente, e não nos importava o nome dele, cor, raça, não importava a idade. Ela falou sobre ele e nós já sentíamos que ele era o nosso filho. E depois, quando nós soubemos que ele estava com 11, prestes a completar 12, isso pra gente não foi importante. Ele já era nosso filho.
Então, só que ele passou 4 anos abrigado, né? Então, imaginem a ansiedade dele, né? A vontade de ele querer uma família e tudo mais era muito grande. Então, pra gente foi, primeiro, uma coisa curiosa, né? A forma como ele nos recebeu, assim, né? Desse medo, talvez, de que a gente não fosse, né? Sabendo que morávamos tão longe um do outro. E depois a vontade alucinante que ele tinha de ficar com a gente desde o primeiro momento, assim. E desde esse momento a gente não se separou. A gente não se separou desde aquele momento. Então foi uma alegria, né? A gente foi pro hotel junto. Que mais? Passeamos e... Enfim. Daí a gente tinha que ficar lá uma semana, né, para os trâmites legais, né, tinha que esperar o Ministério Público, tinha que esperar a audiência com a juíza, né, todas para a guarda. Então essa semana seria uma semana de adaptação. Daí a gente saiu passear com ele, conhecer a cidade. Foi muito importante, foi muito especial, assim, essa semana. Não só porque a gente estava com ele, mas também porque nós pudemos conhecer o ambiente dele, o lugar que para ele era familiar, né, os vínculos que ele tinha, porque né, é uma adaptação muito grande, como a gente comentou, é uma mudança de vida muito grande por uma questão cultural, geográfica, nossa, enfim, né? É uma mudança muito grande, então foi para nós muito importante passar essa semana lá com ele, assim, e fizemos muitas coisas juntos lá. E ele tinha curiosidade de saber como que era aqui, porque já tinham contado para ele que aqui era mais frio, né, que aqui era diferente o clima, que a cidade era muito maior, né, que era uma capital. Então, assim, ele tinha curiosidade de saber tanto das pessoas da família, dos nossos amigos, né? Dos parentes. Ele queria saber dos parentes, queria saber da avó, dos primos, dos tios, dos amigos. Então ele perguntou bastante coisa, questionou bastante coisa. A gente também perguntou muita coisa para ele, conversou com ele. E nessa semana foi interessante, assim, essa adaptação, porque eu acho que era essa insegurança mesmo dele que a gente de repente fosse embora e deixasse ele, né? Então, assim, onde a gente ia, ele queria ir junto, né? Então ele quis ficar com a gente o tempo inteiro, acho que pensando nisso, né? Que ele não queria, a gente às vezes tinha que ir lá na Casa Lar, resolver alguma coisa, né? Fazer alguma coisa, mas pegar uma roupinha pra ele. E ele falava, não, vamos junto e vamos voltar junto pro hotel. Ele não queria ficar longe do hotel. E a gente precisa também falar sobre a forma como nós fomos atendidos, não só pela equipe psicossocial. É muito importante a gente falar disso, né? Para quem está vivendo um processo parecido, ou para quem está aguardando, ou para quem está começando, né, todo o processo de adoção. Essa relação com a equipe psicossocial é muito importante. E nós fomos, assim, a gente se sente muito privilegiado pela maneira com a qual nós fomos cuidados por eles, assim, porque eles conduziram tudo muito bem, e sabendo que nós morávamos tão longe, eles fizeram o possível para que as coisas acontecessem nesse período de uma semana. Acho que a gente já comentou no vídeo anterior, né, sobre a aproximação, por exemplo. Fizemos uma aproximação com o nosso filho por videochamada, né? Imagina, em tempos de virtualidade, né, de redes sociais e tudo, a gente falava com ele diariamente por videochamada. Isso normalmente não acontece, mas foi possível graças ao esforço, ao empenho da equipe de lá. E também a forma como o nosso filho foi cuidado lá, foi atendido lá, porque por muito tempo ele era a única criança na Casa Lar. Então as pessoas cuidavam muito bem dele, assim. Ele tinha atendimento com psicóloga, com fonoaudióloga, assistente social, ele fazia judô, ele fazia esporte. Nossa, ele foi muito bem cuidado. É importante falar disso, assim, porque são circunstâncias que são diferentes de um lugar para outro, né? Lá na cidade onde ele morava, era a única Casa Lar que atendia crianças da idade dele. Diferente daqui de Curitiba, por exemplo, que nós temos mais de 50 instituições que abrigam e acolhem crianças. Então, é uma realidade muito diferente e também que só é possível graças ao esforço e ao trabalho que essas pessoas fazem, né? Então, nós estávamos lá
E daí o pessoal contou pra gente que eles estavam organizando uma festa, que seria uma festa de despedida e a festa de aniversário dele, porque ele faria 12 anos quando a gente estaria vindo embora, né? Uhum. Então o pessoal lá queria organizar essa festinha pra ele e tal. E foi muito bacana o carinho do pessoal, porque eles se organizaram lá, o pessoal da equipe psicossocial da casa e da vara, e mesmo de outras áreas da prefeitura, se organizaram para que fizessem essa festa de confraternização e de despedida. Então foi muito legal, ele escolheu o tema da festa, ele escolheu como ia acontecer a festa, né? Então foi muito bacana, tinha... como é o nome daquele negócio que a gente pula? Pula, cama elástica. Cama elástica e tal. Então, uma decoração linda. Foi muito bacana, foi muito legal, porque o pessoal se empenhou, todo mundo ajudou lá financeiramente para que a festa acontecesse. Foi uma festança, assim, do ponto de vista dele, talvez, nosso também, porque imagina, era muita gente que queria se despedir dele e ao mesmo tempo comemorar o aniversário dele e ainda celebrar, né, esse acontecimento, isso que estava acontecendo na vida dele, na nossa vida, né, que era de ele, sendo uma criança tão querida lá por todos, ter encontrado uma família e ter tido essa possibilidade, né, de uma criança, né, entrando na adolescência, que entraria também numa estatística muito cruel em relação à adoção, que é da probabilidade muito pequena de ser adotado numa cidade pequena, pantaneira. Então, todo mundo estava lá para celebrar isso, assim, e foi muito importante, foi muito legal a gente poder ter vivido isso com ele lá, assim, foi mais do que pra gente, assim, mais do que uma festa de aniversário, de despedida, era uma celebração que marcava essa transição, né, dele, nossa, foi realmente muito importante, assim, sem contar que foi um evento, né, porque foi um festão, gente, assim, lindo mesmo. E daí na quinta-feira, dia 27, a gente teve audiência, né, na Vara da Infância e da Juventude lá, com o promotor, com a juíza. A doutora Aletheia Assunção dos Santos, né? Importante falar porque ela também não mediu esforços para que a audiência pudesse acontecer nesse curto período de tempo em que nós estávamos lá, porque assim, juntamos nossas economias, fizemos todo o nosso esforço possível para que a gente pudesse ir para tão longe, contando ainda que a gente tinha tanta coisa para fazer aqui, roupa para ele, quarto para ele. Lembra que a gente já falou disso, assim, a gente não tinha feito nada. Não sabíamos a idade do nosso filho, não sabíamos como que ia ser, né? E só a partir do momento em que nós o conhecemos é que a gente, agora precisamos fazer isso. Então, a doutora Aletheia, ela fez realmente o possível para que tudo desse certo nesse período, assim. E foi na quinta-feira a audiência. Foi muito bacana, foi bem emocionante a audiência para nós, acho que para ele também, né, para o pessoal da equipe. E daí a gente lá recebeu a guarda, né, provisória, e para poder vir embora com ele, para poder vir para nossa casa. Para quem tem curiosidade de saber como que acontece, que a gente também não sabia, né? A audiência foi assim, nós nos reunimos todos, várias pessoas foram intimadas, né, participar, psicóloga, assistente social, o pessoal que atendia ele na casa lar e também a equipe, o pessoal assistente psicóloga da equipe, da vara, e nos reunimos todos sem a presença dele. E aí a juíza falou comigo primeiro, o promotor fez algumas perguntas e a juíza também, daí as quais eu respondi, nervosíssimo, acho que eu me atropelei, falei coisa, a juíza perguntou... A juíza perguntou pra ele qual que é seu nome, ele respondeu o meu. Eu fiquei muito nervoso, muito mesmo, assim... eu tava muito tomado de emoção, assim, então, né? E depois trocamos de lugar, aconteceu o mesmo com o Galvani, né? Fizeram perguntas, etc. Porque
isso tudo é registrado, né? Áudio e vídeo, assim, é registrado, entra nos autos. E depois de, né, a gente ter feito a nossa parte, a juíza solicitou que chamassem o nosso filho. Daí ela pediu para todo mundo sair da sala e ficar só o promotor, a juíza, a escrivã e o nosso filho na sala, porque daí ela queria conversar com ele. E daí todo mundo saiu, eles conversaram e depois ela mandou chamar de volta todo mundo, né, para concluir os despachos lá, pra gente assinar os papéis e tudo, todo mundo assinou. E daí concluiu-se a audiência. Enquanto ficou só ele lá, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu tremia, porque era um turbilhão de coisas, assim, né? Muito nervosos, a gente. O que será que ele ia dizer, né? Porque é importante também dizer isso, assim, pela idade dele, ele opina, né? Inclusive, a gente não sabe o que ele disse. Não sabemos, e também a gente não quis saber, não quis perguntar, porque é muito dele isso, né? Muito faz parte, né, da decisão dele, assim, de estar conosco. Enfim, nós saímos de lá com a guarda provisória em mãos e já pegamos a estrada para vir embora para nossa casa. Daí foi uma aventura, porque a gente teve que ir até Cuiabá e era bem de quinta para sexta do dia da greve. Greve geral. Que estavam marcando. Então a gente foi tentar mudar o nosso voo para que a gente não pegasse a greve, mas não conseguiu. Daí acabamos tendo que pegar o voo na sexta de manhã mesmo. Mas graças a Deus deu tudo certo. A gente conseguiu pegar o voo porque a greve não atingiu os aviões. E daí a gente pegou o voo e foi até São Paulo, de São Paulo a Curitiba. E chegamos super bem aqui em casa, ele estava super querendo chegar logo para ver as pessoas, para conhecer a avó, para conhecer os primos, para conhecer a casa que a gente mostrava todo dia para ele. Ó, aqui é o quarto, ele aqui é a super sala. Ansioso para chegar em casa logo, para saber como era a casa dele. Eu queria dizer, antes de terminar, só sobre isso, assim, que quando nós encontramos com ele, embora tenha havido esse primeiro momento, né, lá de, nossa, ele não veio, ele se escondeu embaixo da cama, e a partir do primeiro abraço já ficou tudo muito bem, já parecia que a gente se conhecia, muito intimamente, assim, desde o primeiro momento que... chorar. Desde o primeiro momento que a gente encontrou ele, assim, já parecia que a gente se conhecia. E a gente chegou em casa, já parecia que ele conhecia a casa, já parecia que ele conhecia as nossas cachorrinhas e... É isso, gente. A gente tá com o nosso filho em casa, muito feliz da vida, ele já tá indo pra escola, já conheceu bastante parte da família, tem muita gente ainda para ele conhecer, alguns amigos, e isso agora vai com o tempo, né? Vamos com calma, porque esse período de adaptação é importante, a gente tem que respeitar esse tempo dele, o nosso também, mas tá tudo lindo e a gente tá muito feliz. Foi um presentão que a gente ganhou aí de aniversário, nós, ele... que todo mundo faz aniversário na mesma semana. E é isso. Tchau, pessoal. Até a próxima. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, compartilhar nossa página, curtir, que nós precisamos de vocês lá. Tá? Isso, continuando trocando experiências, né? Porque é uma experiência maravilhosa e tudo isso existe para isso mesmo. Então, a gente segue junto. Muito obrigado por nos acompanhar aí. E até a próxima. Beijo, tchau. Tchau.